Bom, pessoal, então, você que já escreveu, como está chegando aí, e para quem tem acompanhado todos os dias, hoje é o nosso último encontro, onde nós vamos estar falando aí sobre como deixar de andar em círculos e um tema muito especial, que é como criar uma ação, né? Uma meta para agir. Porque não adianta você, aula 1 lá, trabalhou ali a sua mentalidade, número 2, você está acessando mais seus talentos, e 3, você não coloca aí a mão na massa, não age, então não vai resolver. Então eu quero, para você que está aí atento, pega papel e caneta, porque nós vamos aqui aprender como estabelecer um plano de ação e boas metas, viu? Então a Joana está até dizendo aqui, show de bola, porque eu estou precisando, Eduardo, do mapa para eu poder desenvolver minhas metas e meu plano de ação. Isso mesmo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria que a gente pudesse só relembrar quais foram, então, aqui, bem rapidamente, os assuntos. No primeiro dia, nós falamos dos 3 tipos de mente. Para você que não assistiu a aula, ela está lá gravada e logo, logo ela vai sair do ar, tá? Então, por isso é importante você ter acesso a essa aula. A mente que deixa você desistir e a mente que te deixa na zona de conforto. E aí nós trabalhamos uma mentalidade mais saudável. Qual que é a mentalidade de avanço? Depois, nós falamos também ontem sobre os recursos. Você não saber os recursos que você tem vai te deixar em círculos. Por quê? A maioria das pessoas que eu escuto nesses 20 anos de caminhada, elas estão em círculos porque elas não têm nada para oferecer, elas acham que não tem nada para oferecer e elas acham que não tem nada para contribuir. Então, se você não entende os seus recursos, você vai continuar em círculos. E, em último lugar, hoje eu quero falar sobre ação, tá? E agir é um desafio, por quê? Porque ou a pessoa age de maneira impensada, ou sem planejar, ou ela quer tanto ali, fica tanto no mundo das ideias que nunca coloca um plano em prática. Então, hoje vai ter a ver com ação, como criar metas e essas metas virarem aí ação muito específicas, né? Então, vamos lá. Pega papel e caneta. Eu vou até voltar o slide para você pegar papel e caneta. Se você não ainda pegou, vou dar um tempinho para você ou abrir sua gaveta, buscar aí do lado, porque é importante você tomar nota desse mapa. A Joana falou, Eduardo, eu gostaria de um mapa que pudesse me ajudar num processo aqui para criar um plano de ação. Então, essa aula de hoje vai te ajudar com esse mapa, tá? Então, pegou papel? Pegou caneta? Vamos lá. O grande ponto é, as pessoas não agem, por quê? Porque não criam metas estabelecidas ou um plano de ação bem estabelecido. Ou se você já tem um perfil de agir, você não é daquele que espera a coisa acontecer, muitas vezes você entra em problema e anda em círculos porque fez uma ação sem planejamento. Então a gente tem 2 extremos. Ou o extremo do cara que não age e fica só no sonho, né? Então esse mapa aqui hoje, ele vai te ajudar com um passo a passo para colocar plano de ação. E se você é daquele que age demais, você precisa de um planejamento aqui das metas para que você age de maneira mais prudente. Então vamos lá. Eu quero contar aqui para você que para você desenvolver metas bem-sucedidas, as suas metas que vão virar um plano de ação, elas precisam ser o que se chama de metas SMART, tá? Em inglês, SMART quer dizer uma pessoa inteligente, esperta. Então, as metas aqui em português, a gente vai traduzindo cada uma delas. SMART quer dizer, em primeiro lugar, S, né, de inglês lá, specific, aqui em português vai ser específica. Quando você está fazendo uma meta, uma ação, ela é específica? Se ela não for, você vai dar com os burros na água. Então, eu vou falar daqui um pouquinho mais sobre isso. Segundo, a sua meta, a sua ação é mensurável? Daqui um pouquinho eu vou falar, só anota aí. Terceiro, é atingível? Ela é realista, né? Às vezes você cria uma meta, às vezes você cria uma ação, mas ela não é atingível. Por exemplo, quero perder 20 quilos em uma semana. Ela é uma meta, mas ela é realista? Então, tudo isso é importante para você trabalhar e não criar o desânimo do caminho, tá? Quarto, essa meta é relevante para você? Quantas vezes eu conheço pessoas
que criaram ação, criaram metas, mas aquilo não tem o mínimo de relevância para elas. Você vai desanimar no meio do caminho. Em último lugar, essa meta, essa ação, ela tem um tempo determinado, se não, anota isso daí, se não tem prazo, vai morrer. Se não tem prazo, você vai engavetar. Se não tem prazo, você vai entrar em círculos. Então vamos lá. Eu vou começando uma por uma para te dar exemplos, tá? E aí eu quero que você até desenhe as suas metas comigo aqui. Então, em primeiro lugar, a meta específica. Olha só o que eu escuto muito das pessoas em virada de ano, né? A meta das pessoas primeiro, ela não pode ser confusa ou abstrata, tá? Aí a pessoa vira e fala assim, ó, quero prosperar em 2023. Gente, isso é abstrato? Totalmente. Quero prosperar em 2023. Isso é um desejo, isso não é meta. Isso é um desejo, isso não é uma ação ou um plano para isso acontecer. Por que as pessoas chegam? Esses dias eu estava dando uma entrevista na TV e aí a entrevistadora lá do programa em Belém me perguntou assim, Eduardo, as pessoas que criam metas e não cumprem, elas se percebem como autossabotadores? Eu disse muitas vezes não. E uma das razões pelas quais elas não percebem que se sabotam é porque elas criaram metas abstratas demais. Quero ser feliz, quero prosperar, quero ficar rico, quero sair da dificuldade financeira. Isso é um desejo. Isso é abstrato. Está confuso. Então, ao invés de ser confuso ou abstrato, você precisa criar aqui metas específicas. Por exemplo, olha só, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Quero pesquisar sobre a venda de eletrônicos na minha cidade. Você quer prosperar em 2023, certo? É o seu desejo. Só que se você não trouxer especificidade para isso, vai morrer. Vai andar em círculos. Vai botar na gaveta. Agora, quando você diz assim, eu quero pesquisar sobre a venda de eletrônicos da minha cidade, eu vejo que esse aqui é um bom ramo para eu poder começar a prosperar em 2023. Você está trazendo algo específico. Entende? Você nem sabe se eletrônico é uma coisa boa para você vender, para você prosperar. Só que você vai pesquisar sobre isso. Está vendo a especificidade nisso? Está fazendo sentido, pessoal? Por que eu digo que a maioria dos planos de ação ou das metas das pessoas não dão certo? E olha que eu acompanho as pessoas, ajudo as pessoas a se deixarem de andar em círculos por mais de 20 anos. E eu digo que muitas vezes elas estão andando em círculo porque não trouxeram especificidade para aquilo que elas estão querendo construir. Eduardo, mas então eu nem sei direito aquilo que eu quero construir. Tudo bem. Então, a sua meta específica é pesquisar sobre, por exemplo, 3 possibilidades. Entende? Se você não fizer isso, você vai andar em círculos. Faz sentido, pessoal? Então, pega agora aí a sua meta que você está querendo criar para 2023 ou que você criou em 2023. Ela está específica? Passa isso pela peneira, tá? Porque se você não fizer isso, você vai andar em círculos. Vamos aqui para a segundo filtro que você precisa passar a sua meta ou a segunda perspectiva que você precisa ter para construir uma meta. Segunda, a sua meta é mensurável. Eduardo, o que você quer dizer com isso? Ela precisa oferecer para você um indicador para você medir, para você ter certeza que você está tendo progresso. Se você não constrói uma meta com um indicador, você, no momento ou outro, vai desanimar. Tá ficando claro, gente? Deixa eu dar um exemplo disso daqui.
Lembra lá a pessoa que está querendo vender eletrônicos na cidade? Ela vai dizer, vou investir 2 horas do meu dia para entender qual produto eletrônico tem mais aceitação. Tá vendo aqui? O que está acontecendo nesse caso? Ela está colocando um indicador todos os dias, durante 2 horas do meu dia, eu vou entender qual é o tipo de produto. Então ela disse, eu vou buscar produtos eletrônicos, vou pesquisar produtos eletrônicos para vender na minha cidade. Segundo, vou gastar 2 horas do meu dia fazendo isso. Se você não colocar um indicador, você vai andar em círculos. Pensa aqui comigo. Lembra daquela meta? Vou ganhar muito dinheiro esse ano de 2023. Cadê o indicador disso aí? Muito dinheiro, o que é muito dinheiro? É 100, 200, 1000, 2000, 4000, 5000, 100 mil? Não tem indicador. Isso, você acha que é besteira? Deixa eu dizer para você, não te dá parâmetro para lutar. Não te dá parâmetro para sair do lugar. Muito dinheiro, às vezes, é demais para sua cabeça, naquilo que você está colocando. Então, cuidado. Toda meta precisa ter algo como mensurar. Então, por isso eu digo, quer começar uma vida mais saudável? Começa bebendo 10 copos de água por dia, caminha 10 minutos por dia, coloca maneiras de mensurar, tá? Então, tudo isso, gente, é uma maneira de você aí criar metas bem-sucedidas. Anota aí a próxima. Vamos lá. A sua meta é atingível? Então, vamos lá até agora. A sua meta está específica. Quero ganhar muito dinheiro. Não é abstrato, né? A sua meta é mensurável? Vou investir 2 horas por dia para pesquisar sobre minha nova profissão, sobre um novo emprego, sobre novas possibilidades. Aí você vira e fala assim, tô gastando aqui tempo na internet à toa. Não, você não está gastando tempo na internet à toa. Você está investindo 2 horas do seu dia para analisar, fazer uma análise de mercado, uma análise de possíveis possibilidades para você crescer profissionalmente, fazendo análise de produtos que vão ser relevantes para você poder vender. Então, você está fazendo análise, você está criando maneira de mensurar. Agora vamos para atingível. Você precisa responder, a meta é realista ou não é realista? Lembra que eu dei o exemplo? Quero perder 20 quilos por semana. Por mais que você seja otimista, isso não é realista. Algum tipo de descompensação vai acontecer. Você vai ou ter um problema de saúde, ou você vai deixar de ter nutrientes. Então, é importante entender que ao traçar uma meta, você precisa trazer aqui as realidades. Por exemplo, olha só uma meta irreal aqui. A pessoa vira e fala assim, quero vender 40 mil em 2 dias depois que achar o produto. Então, ela achou o produto agora na internet, quero vender isso. Cara, peraí, você achou o produto? Você precisa saber como ele funciona. Você precisa entender qual é a assistência. Você precisa entender como é a logística disso. A pessoa olha para o produto na internet e fala, 2 dias, vou vender 40 mil. As pessoas andam em círculos porque elas criam vida irrealista e meta irrealista. E essa conversa, ela precisa ser séria e direta com você. Por quê? É por isso que a gente está aqui. Para ter parâmetros para criar metas, o quê? Realistas, mensuráveis. Entende? Então, hoje aqui a gente está tendo um voo panorâmico, não é? De como criar uma meta. Agora, importantíssimo, lá no livro, no capítulo 5, eu coloco sobre uma das habilidades que as pessoas precisam para deixar os círculos é ela ter uma conduta, ou seja, uma ação. E aí eu falo lá de 5 Cs para a pessoa
agir e agir de maneira sábia, a poder deixar os círculos. Então, aqui a gente pensando nessas metas você está criando passos reais, metas reais, ou a gente está vivendo aqui uma ilusão e um sonho? Cuidado, porque isso vai te levar para os círculos, tá? Vamos então aqui pensar numa outra questão. A meta que você está criando para você, o que você está querendo criar para você, é relevante? Anota isso aí no papel. Eduardo, fala mais um pouquinho para eu entender melhor. Certo. A meta, essa ação, esse sonho, esse desejo, ele está respondendo à seguinte pergunta: a meta se relaciona com seus valores, com seus talentos, com seu perfil? Eu estou vendo gente criar meta que não tem nada a ver com eles. Nada a ver com eles. Não tem nada a ver com aquilo que eles acreditam ser relevante. Não tem nada a ver com aquilo que eles fazem bem. Eu conto que eu gosto bastante daquele, para quem conhece, né? Lembra daquele show de calouros lá? Eu estou até lembrando American Got Talent, alguma coisa assim, de onde a pessoa vai cantar e eu fico ali surpreso como as pessoas sobem num palco sem nenhum tipo de entendimento que não tem aquele talento. Ela quer muito ser um cantor, mas ela não tem ali aqueles talentos, né? Então, é muito importante você, ao desenhar uma meta, ao sonhar com algo, se responder: essa meta que eu estou criando, ela tem a ver com os meus valores, talentos e perfil? Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender do que eu estou falando. Lembra que eu falei que uma pessoa está querendo vender produtos eletrônicos? E aí ela vai, e ela é uma pessoa de uma estrutura ética muito forte. E aí então ela descobre que e começa a dedicar horas e horas e horas para poder vender um eletrônico para piratear algum tipo de software. Pensa. Mas fulano, isso não tem nada a ver com seus valores. Lá na frente você vai ter um choque de valor. Se for, para quem investir nisso? Porque daqui um pouquinho você está andando em círculos. Isso é o que realmente você quer? Para quem investir nisso? Daqui um pouquinho você vai estar andando em círculos. Gente, isso aqui é importantíssimo. A pessoa, por um desespero, ou querendo, sei lá, agradar alguém, acaba fazendo o quê? Acaba entrando em situações aonde ela não é relevante para ela, aquilo não tem nada a ver com os talentos dela. Então, é muito importante você se fazer essa pergunta. A meta se relaciona com seus valores, talentos, perfil, tá? Para você não andar em círculos. E, último lugar, vamos anotar aí? A sua meta tem um tempo estabelecido e estipulado? O que eu mais percebo é as pessoas criando planos sem um prazo estipulado. E o brasileiro é muito bom nisso. O brasileiro tem um negócio assim, ó, então tá bom, a gente combina. Eu me lembro que uma vez um amigo alemão veio morar no Brasil e aí ele disse assim para mim, um dia ele já cansado, ele falou: Eduardo, as pessoas falam, eu vou te ligar, eu vou te ligar, eu vou te chamar para ir lá na casa, mas elas nunca me ligaram, nunca me chamaram. Eu falei, isso é o brasileiro tentando ser agradável, mas ele não quer realmente dizer isso. Que se ele realmente quisesse, ele estabelecia esse compromisso e fazia. Então, o grande ponto aqui é: você quer realmente essa meta ou você quer viver no sonho encantado? Se não tem prazo, você vai viver um sonho encantado. Por exemplo, fulano, eu te ligo então para a gente combinar. E nunca liga para combinar.
Então, se nós não estabelecermos assim, opa, até quarta-feira, 2 horas da tarde, eu te dou um retorno, até quinta-feira eu te gero esse prazo. Então, se nós não tivermos isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar planos sem a mínima possibilidade deles virarem ação, tá? Exemplo, quero aqui para você entender como é importante, né? Então, tem um prazo relacionado? Olha só, em 2 semanas, quero ter uma planilha com os prós e contras de 3 produtos. Lembra do nosso amigo lá, que está querendo prosperar em 2023 e está buscando aqui os eletrônicos, né? Então ele diz para ele assim, olha, se eu quero desenhar uma meta que me tira dos círculos, a meta vai ter um prazo relacionado. E significa que em 3 semanas, em 2 semanas, eu vou ter uma planilha com os prós e contras de 3 produtos, porque eu vou gastar 2 semanas pesquisando, não é? Então, no final de 2 semanas, eu quero ter aqui um entregável, uma planilha pronta com 3 produtos aqui e eu vou analisar os prós e contras de cada um deles. Isso aqui ajuda uma pessoa a sair do círculo. Agora, ficar dizendo, quero perder peso, quero ir para academia, quero ter uma saúde mais... Não, isso não resolve, gente. E isso, sem você saber, aumenta o seu nível de frustração, isso detona tanto com o seu emocional, sabe por quê? Porque daqui 3 semanas você vai falar assim, ó, eu me programei para fazer isso. Não, você não se programou, você jogou ao vento um desejo. Programar é ser específico, mensurável, realista, atingível, né? É relevante realmente para mim e tem um tempo e um prazo. Então, tudo isso aqui é importante ser levado em conta. Anotaram? Então vamos lá? Só rememorando. Sua meta é específica, ela tem um indicador, ela é mensurável, ela é atingível, ela é realista. Ela é relevante para você, tem a ver mesmo com você isso, cara. Tem a ver isso mesmo com você, mulher. Não vai investir tempo em coisas que não tem a ver com você, senão você vai andar em círculos. E aqui tem um prazo relacionado. Então, agora que você pegou, e aí, Joana, esse mapa aí te ajudou, né? Então, agora que você pegou esse passo a passo para poder criar uma meta, que você tem aí um caminho para filtrar, para analisar, cuidado com o seu gigante emocional. Para quem está chegando hoje aqui, eu falei nos 3 dias que existe o gigante emocional, que é o quê? Ele vai te boicotando no processo, ele vai te sabotando no processo. E aí até eu também falei lá no primeiro dia que no capítulo 1 do meu livro, lá o Chega de Andar em Círculos, eu listo de maneira muito específica quais são os seus sabotadores e onde eles vão te passar uma rasteira. Porque às vezes você pode criar um quadro lindo, lindo de metas, tá? Mas aí vem esse sabotador e te derruba. Cuidado. Quantos, né, já desenharam metas? Talvez não tão bem desenhados aqui, como eu coloquei, mas depois de um tempo, tá aí andando em círculo de novo e patinando. Então, cuidado, cuidado com isso. Por essa razão, eu queria aqui lembrar dos 3 tipos de mente, porque esses 3 tipos de mente que nós falamos lá no primeiro dia vão derrubar você da sua meta. Preste bem atenção agora no que eu vou falar. Lembra que lá no primeiro dia eu disse que essa pesquisa foi feita com 100 mil pessoas para saber por que algumas tinham sucesso e outras ficavam ali estagnadas, né? Então, aqui, olha só, a Célia está dizendo, Eduardo, eu estou desesperada, me boicotei a vida toda. Eu quero dizer para você, né?
E obrigado por ter compartilhado, tá, Gisele? Por quê? Porque não é aqui para causar o desespero. Se você ler o primeiro capítulo lá do livro, eu digo o seguinte: dê nome para o seu gigante e ele vai ficar menor. Você tá dando nome para o gigante. Você aprender a lutar com ele. Isso aqui não quer dizer que não tem chance, né? Olha só o que o Rodrigo está dizendo. Eu também me boicotei a vida toda, Gisele. Você não está só, viu? Valeu, Rodrigo. E olha só, essa comunidade aqui de suporte começa a fazer o quê? A ajudar uns aos outros, dizendo, caramba, estou me boicotando. Né? Mas, ao invés da gente entrar no desespero, existe a esperança. Qual é a esperança? Caramba, agora eu sei com qual gigante eu estou lutando. Porque até o seu contato com essas aulas, você estava achando o seguinte, poxa, será que tem chance para mim? Olha só, já tentei, não é? E o grande ponto é, claro que tem. A grande questão agora é que você está sabendo exatamente com o inimigo que você está lutando e você vai lutar com esse inimigo para poder sobressair. E é importante entender isso porque, por exemplo, eu estava vendo lá um vídeo que o Rodrigo fez, falei, olha que legal aqui a habilidade criativa, né? Ele falando que quer colocar habilidade criativa aí, né, para voar. E é isso mesmo. Então, a gente atacando isso, entendendo que a gente está lutando com o gigante, te dá mais força. Vamos só lembrar, então, que ele fez uma pesquisa com 100 mil pessoas. Gente, olha só o resultado aqui da porcentagem. 10% dos 100 mil eram considerados desistentes. Choque agora, ó, que eu vou dizer para você. 80% das pessoas estão na zona de conforto. Gente, isso é muita coisa. É por isso que a gente tem esse mal-estar das pessoas com essa vida insatisfeita, né? Satisfeito com a vida. Por quê? Porque primeiro eles criam idealização, uma vida fabricada, idealizada. E aí eu fico ali rodando em círculos. Então, 80% das pessoas daquela pesquisa foram consideradas ali na zona de conforto e apenas 10%, gente, com a mentalidade de avanço. É pouco, né? Então, agora eu quero aqui lembrar rapidamente quem eram esses 10% lá, tá? O desistente, ele justifica e muda a todo momento as metas, ele está perdido. O desistente, ele não entende que pode exercer influência sobre a situação, ele acredita que tem pouco controle. Ele acredita que fatores ruins prejudicam todos os aspectos da vida, ele não sabe se vai sobreviver bem com seus projetos e não transforma os seus talentos que tem em dinheiro e vive na corda bamba da falência, do aperto financeiro. Então, preste bem atenção aqui. O que acontece? A pessoa que está ali querendo desistir, ela está assim, será que eu tenho influência? Lembra do teste que eu fiz no primeiro dia? As perguntas mostravam o seguinte, não, eu tenho pouca influência sobre isso. Eu tenho pouco controle sobre isso. O grande ponto que faz uma mentalidade desistente operar é a pessoa achar que não tem controle sobre isso. Ah, o destino. Ah, tá, é aquilo que eu falei. Chover não está debaixo do seu controle. Agora, chover na sua cabeça tá. Você pode levar um guarda-chuva. Então, você entender que existe trabalhar esse controle seu é importante para você deixar essa mentalidade, né? Vamos para a zona de conforto, relembrar aqui o que nós falamos? Primeiro, a zona de conforto ela consegue crescer por um pouco tempo, ela cria as metas, mas por se esforçar muito elas estão cansadas. Eles estão sofrendo muito no decorrer do processo, ou seja, o processo está pesado demais. Demais, demais, demais. Está caminhando, mas está pesado demais. A zona de conforto, as pessoas vão para lá porque elas não se sentem responsáveis por melhorar. E quando sentem, caem na zona de conforto. Ah, eu não fui promovido porque o meu chefe... Não.
Você não foi promovido porque existem sinais enviados que não passou uma segurança para o seu chefe te promover. Então, se a pessoa começa a entender que ela tem responsabilidade, né, ela pode mudar. Olha só que bacana o que ele está dizendo, Eduardo, diz muito de mim mesmo. Eu estou desistente. Olha que legal isso. Eu estou, mas eu não sou isso. Eu vou me tornar uma pessoa de avanço. Por quê? Porque eu posso mudar a minha mentalidade. Eu posso mudar a maneira que a gente pensa. Gente, e tudo isso é criado desde a nossa infância. Na maneira como nós somos criados, aquilo que ouvimos, as críticas que recebemos, a gente vai ficando, as incontáveis crises da vida vão gerando na gente calos, e aí a gente, de repente, vai minando, né, a nossa própria autoconfiança. É aquela máxima. Se ninguém acreditar em você, você ainda pode ter sucesso. Agora, se você não acreditar em você, muito difícil. Então, é importante aqui a gente trabalhar esse aspecto, por quê? Porque quando as pessoas entendem que elas podem ser responsáveis por esse processo, elas podem criar uma nova realidade. Então vamos lá, quem são essas pessoas aqui da mentalidade de avanço? Primeiro, elas buscam mentoria e sabedoria para se organizar. Eduardo, é preciso ter mentores? Claro. Tem situações, gente, que nós precisamos de especialistas. Por quê? Porque o especialista vai te ajudar a apertar o parafuso no lugar certo. Por exemplo, você pode pegar todo esse conteúdo que eu estou oferecendo aqui, gratuitamente para você, e aplicar ele na sua vida? Sim. Agora, pode ter chegar um momento que você entra em círculos. Por quê? Porque precisa de um especialista para te ajudar. Não é? É igual lá, não é? O Rodrigo, a Camila, são designers. Eles têm aqui a, a especialidade em fazer isso, e aquilo que eles entregam é lindo. Agora, o que eu for fazer vai ser meia boca. Então, os especialistas são pessoas que estão ali para ajudar, né? Outra, as pessoas de avanço, ela constroem um estilo de vida eficaz, acessando seus recursos para deixar de andar em ciclos. Elas se sentem responsáveis pelo processo. Quando eu falo de acesso aos recursos, é o seguinte, é aquilo que eu coloco lá no capítulo 2 do livro. Se a pessoa não descobrir os recursos que ela tem, as janelas de oportunidade que ela desenvolveu desde a infância dela, mas ela está enterrando, ela não vai conseguir ter uma mentalidade de avanço. Porque ela vai querer ser o outro. Ela vai querer ser outra pessoa. E quando você fica querendo ser o outro, ser outra pessoa, deixa eu dizer, você é você. Você precisa pegar o patrimônio que você tem na sua vida e lapidar ele para ele brilhar. Agora, querer jogar fora você, isso é uma loucura. O que te vai fazer prosperar é você entender, né? É aquilo que aqui o Sérgio tá dizendo, ó, adquire o livro, tô só pela entrega, ótimo, tá aqui. Por quê? Porque ele tá dizendo, foguete não dá ré. É isso mesmo, Sérgio. Foguete não pode dar ré, não. Então, vamos lá. Aplicam estratégias validadas e tem crescimento constante. Então, ou seja, eu vou aplicar, por exemplo, gente, depois de ouvir pessoas por Sandro, isso mesmo, Sandro, desculpa aí, vamos lá. Não posso andar em ciclo aqui com o nome, né, Sandro? Então, se aqui, gente, nós estamos no decorrer da nossa vida, hoje, então eu tenho 22 anos que eu acompanho pessoas para elas saírem dos círculos. E o que eu percebo? Que existem estratégias validadas. Mas depois de mais de 5.000 horas de escuta, se não for mais, lá pelas suas 7.000 ou mais, claro que tem estratégias validadas. Então, as pessoas de avanço, elas vão aplicar esse tipo de estratégia, né? Desenvolvem agilidade emocional para conquistar o que querem conquistar. Os fatores ruins não afetam todos os aspectos da vida. O que é agilidade emocional? Toda pessoa vai cair, gente.
mas o levantar desse cair pode ser mais rápido. Senão a gente fica olhando para o joelho, ah, meu joelho está sangrando, meu joelho está sangrando. Eu preciso bater, às vezes, a mão aqui no joelho e... Não estou dizendo que a gente não vai viver, às vezes, uma determinada perda, um determinado luto, passar ali por um determinado sofrimento, não é isso. Eu estou falando de ficar regando o sofrimento, né? Então, a agilidade emocional é aquilo que eu falei de você saber detectar aquilo que está aprendendo você, as suas inseguranças para saber lutar contra elas. Por isso eu digo, de maneira tão aqui constante, né, que lá você pegar os seus sabotadores e entender, como a Gisele falou, Eduardo, eu me boicotei. Ótimo, você está aprendendo o que está fazendo você se boicotar. Quanto mais você aprender sobre isso, mais você vai derrubar o gigante, né? E eles, da mentalidade de avanço, aprenderam como se posicionar. Então você viu agora como que funciona essa mentalidade, né, do desistente, do zona de conforto e do avanço na prática. Na prática. E aí, para isso, eu quero fazer 3 perguntas para você. Vamos fazer os nossos testezinhos? Eu gosto deles porque esses testes ajudam você a ter ali uma leitura clara de diagnóstico, né? Então, se você acompanhou aqui os 3 dias, não é só o conteúdo sem o exercício. Eu gosto do exercício que é importante. Vamos lá, papel e caneta. De 0 a 10, dê uma nota para você aí, de 0 a 10, você tem metodologia para deixar de andar em círculos? Vou repetir. De 0 a 10, você tem método? Ou você está andando em círculos e está assim, sem saber o que fazer? Então, 0 não tem nenhum método, ou tem os meus métodos, 2, 3. Então, você vai dar de 0 a 10 quanto você tem metodologia para deixar de andar em círculos. Vou esperar você aí responder. Quem está assistindo também a sala gravada pode responder aí, tá? Próximo. De 0 a 10, o quanto você sabe usar suas inseguranças de maneira positiva para se posicionar adequadamente e deixar de andar em círculos. Todo mundo tem insegurança. Mas de 0 a 10, o quanto você sabe utilizar suas inseguranças de maneira positiva? Dá uma nota para você. Quando você acabar de responder, coloca no chat aí para eu saber que você já terminou. Próximo. De 0 a 10, quanto você está implementando ações eficazes para deixar de andar em círculos? Primeiro, às vezes você está andando em círculo e não está nem implementando ação para sair. Ou se está, não está sendo eficaz. Então, eu quero saber de 0 a 10 quanto as suas ações, você está implementando ações eficazes para deixar de andar em círculos. Ok? Dê uma nota de sentimento mesmo, tá? Você se avaliando. Lembrando que não é o que você gostaria que fosse. É o cenário que você está vivendo atual. Então, a gente precisa ser aqui realista, tá bom? Agora, você vai somar as suas notas e dividir por 3. Os bons matemáticos aqui, né? Soma e divide por 3. Não precisa colocar o resultado não, tá?
Não sei o que você queira compartilhar, mas soma e divide por 3. Somou? Quando tiver somado e dividido por 3, me fala para eu poder prosseguir aqui. Bora então. Vamos lá. Vamos para o nosso termômetro da transformação. Em primeiro lugar, se o seu resultado está de 0 a 4, muito possivelmente de 5 a 7 e de 8 a 10. Então vamos lá. Se está de 0 a 4, muito possivelmente que tem aí modelos de pensar e ações do desistente, tá? Não estou dizendo que você é um desistente, estou falando aqui que são modelos de pensar, modelos de agir, tá? Se o seu resultado deu de 5 a 7, muito possivelmente aí você está tendo modelos de pensar da zona de conforto. E de 8 a 10, você está tendo aí ações e modos de pensar de avanço. Agora, você fez essa análise, então eu quero fazer a seguinte pergunta: como elevar a sua nota? Preste bem atenção. No primeiro dia, nós falamos do tipo de mente, tá? E é aquilo que eu vou até pegar aqui o que a Gisele falou. Eduardo, eu estou me percebendo boicotando. Ótimo, esse é o primeiro passo. Perceber que eu estou me boicotando é o primeiro passo. Agora, você vai pegar as estratégias, né? Que eu coloquei lá no capítulo 1º do livro, 1 e 2. Do segundo ponto aqui, você está dizendo, Eduardo, eu agora preciso descobrir meus recursos, meus talentos, né? Então a gente falou isso, né? E hoje a gente falou sobre construir metas. E eu passei um mapa para você construir metas. Só que eu falei que depois que você constrói a meta, lá no meio do caminho vem o vilão emocional, né? E aí a gente fica nessas notas aqui. Então, como elevar a sua nota? Eu quero convidar você aqui para uma jornada do crescimento. Eleva-se nota, preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. Nós precisamos começar a falar sobre desenvolvimento pessoal, principalmente no Brasil, de maneira responsável. Não existe mudança de vida da noite para o dia. Mesmo porque se você levou 20 anos para criar um modelo de pensamento, você não vai do dia 15 para o dia 16 mudar o modelo de pensamento. Você precisa de uma jornada do crescimento. Agora, o que acontece é, por que as pessoas não querem a jornada do crescimento? As pessoas não querem a jornada do crescimento porque na jornada do crescimento tem dor, ela dói. Crescer dói, gente. Já ouviu? Meu filho é adolescente, aí tem aqui que dizem a dor do crescimento, né? Parece que ele tá, pai, por quê? Porque são ali os ossos, né? Aquela ideia de que o corpo está se adaptando. Para crescer dói e a pessoa não quer. Ela quer uma pílula mágica. Todas as vezes que alguém vender para você uma solução mágica, foge disso, gente. Foge disso, rapaz. Foge disso, moça. Foge disso, homem. Foge disso, mulher. Porque para você deixar de andar em círculos é a jornada do crescimento. É assim que você vai levar essa nota, né? E como que seria isso? Observe o seguinte: quantos, tem até gente aqui também, participante aí de outros países, né? Que a Oak Island, não sei quantos conhecem, ela fica no Canadá. Então a gente tem aqui pessoas que estão participando hoje que estão no Canadá. Quantos conhecem essa história da Oak Island? É uma ilha no Canadá que eles dizem que tem um tesouro escondido aí. Gente, quantas pessoas já se perderam, já morreram, já tentando procurar esse tesouro e nunca acharam. Agora, imagina se
você vai para Oak Island e eu digo assim para você, cara, eu tenho um mapa para te ajudar. Eu tenho um método para você poder descobrir aí esse tesouro. Você toparia? Fica mais fácil para você? Então, preste bem atenção. A jornada do crescimento, ela dói. Mas ela não precisa ser você sozinho procurando um mapa, procurando um tesouro sem um mapa. Ou seja, quando eu falo mapa, é porque vai trazendo direção, vai trazendo referências, né? E você vai descobrindo também as suas próprias referências. E vai percebendo que não precisa ser o outro, ser igual ao outro, copiar o outro, né? O outro, ele te ajuda para te trazer uma referência, mas você não precisa copiar ele, né? Então eu trago esse exemplo aqui da Oak Island para dizer o seguinte: é possível viver a jornada do crescimento com um mapa, com um apoio, né? Por exemplo, eu quero contar algumas histórias de algumas pessoas, né? Tá vendo que eu tô mais novinho aí um pouquinho, né, gente? O Igor, eu me lembro que ele compartilhando da sua vida profissional, dos seus conflitos, né? Que estava andando em círculos aí, quero esse curso, não quero, quero isso, não quero. Interessantíssimo porque ele, depois de várias conversas, vários passos de caminhar comigo como especialista, ali ele aumentou em 500% o valor da hora da consultoria dele. Porque ele acessou mais os talentos dele. Então, eu lembro dele começar bem ali, perdido, e hoje ele virou ali um coordenador de marketing de um dos grupos bem grandes no país, né? Para quem conhece aí o Primo Rico, sabe? Então, o que acontece é a pessoa descobrindo os talentos, entendendo as potencialidades e topando a jornada do crescimento, né? Eu me lembro também aqui num dos cursos, né, que a Glória fez, ela aumentou em 45% o faturamento dela. Por quê? Porque ela estava num processo de redefinir vários aspectos que ela queria de negócio. E aí, então, ela topou essa jornada do crescimento e disse assim, eu vou conhecer mais os meus talentos. E no depoimento de vídeo dela, ela diz assim, poxa, o que eu tenho, eu achei que era algo que eu tinha que enterrar, era algo que eu queria mudar, que eu não gostava disso em mim. Ela não gostava do talento que ela tinha, e foi o talento dela que ajudou ela a mudar isso. Tá vendo a pessoa querendo enterrar o talento? A Valdívia tá com mais segurança e determinação para iniciar novos projetos. Então, gente, se é possível para essas pessoas, por que que não é possível para você? Que mentira é essa que você está contando para você mesmo? Por quê? Porque são pessoas que disseram: opa, eu preciso da ajuda de um especialista. Não dá para mais andar em círculos. E eu não quero fazer isso sozinho. E aqui eu me lembro da Valdívia descobrindo mais os talentos dela, e hoje aqui caminhando um acompanhamento comigo, né? Ela tá numa mentoria aqui individual, e cada dia mais descobrindo as possibilidades dela no processo. Então, gente, se é possível para essas pessoas, por que não é para você? Agora que você percebeu, então, é a história dessas pessoas, o grande ponto é que talvez eles decidiram tomar uma decisão. E você também pode fazer a mesma coisa. Você pode hoje. Hoje a gente vai marcar isso, dia 12 de janeiro de 2023. Para quem está ouvindo aí depois gravar, talvez amanhã, você vai marcar o seu dia. É o dia em que eu quero tomar uma decisão. É um dia em que eu quero dizer assim, opa, eu sei que eu não vou deixar de andar em círculos da noite para o dia, mas eu preciso dar o primeiro passo hoje, de maneira estruturada, para deixar de andar em círculos. Então, pessoal, eu quero aqui pensar nessa jornada do crescimento para você. E eu quero te fazer uma proposta hoje. Por que eu quero te fazer uma proposta hoje? Porque você pode hoje pegar tudo isso que eu te ensinei ontem, anteontem e hoje e aplicar sozinho. Ótimo. Agora, a ajuda de um especialista
ela vai fazer você ser mais eficaz nesse processo. E por essa razão, então, lembra aqui do Oak Island? Eu quero fazer um convite para você. Eu quero te chamar a tomar uma decisão para você definitivamente deixar de andar em círculos. E o meu convite é para você vencer o seu gigante emocional, enfrentar as suas inseguranças, e eu vou te ajudar nisso, tá? Com um passo a passo. E lembra que esse convite vai estar aliado ao entendimento profundo do seu comportamento. Se você for o desistente, você pode dizer assim: ah, não, Eduardo, não vou colocar a mão na massa agora, não. Ah, Eduardo, eu não sei se eu estou disposto a investir dinheiro nisso, não. Ou o vilão emocional já dominou você e você não quer avançar para o próximo passo do desafio. Eu quero te oferecer aqui uma proposta. Ou talvez a sua cabeça está como a do campista, aquele que quer ficar lá na zona de conforto, quer acampar lá. Entende que precisa mudar, mas fica amarrado às desculpas mentais. Né? Esse grupo de pessoas ele tem potencial, mas fica só no campo das ideias. E não vão para o próximo nível porque vão deixar a síndrome do vilão, do gigante emocional vencer. Agora, o alpinista, que é aquele do avanço, ele vai jogar o chapéu para o outro lado do muro, decidiram que vão se posicionar para deixar de andar em círculos e decidem jogar um novo jogo e vão investir tempo e dinheiro para mudar as suas vidas. Então, meu convite para você agora tem a ver com você investir do seu tempo, investir dos seus recursos e dizer assim, eu quero sim contratar, ver aqui a ajuda de um especialista. Por quê? Porque sozinho, se fosse para ir, eu já tinha saído. Tá? Então, eu quero mostrar, apresentar para você o meu programa online Chega de Andar em Círculos. O que é o programa online Chega de Andar em Círculos? Para você entender melhor como funciona e como meu suporte, eu vou estar sendo ali a pessoa que diariamente vai estar te ajudando durante 60 dias a você poder mudar aqui maneiras de pensar, de sentir e de se comportar. Sem mais delongas, vamos entender como funciona esse programa online, então? Chega de Andar em Círculos é o seu treinamento online para transformar em 2023 as áreas da sua vida que não avançam. É um super desafio de 60 dias, 15 minutos por dia. Como vai funcionar na prática, Eduardo, esse treinamento online? Ele vai ser 100% online com vídeos para você poder mudar a forma de pensar, sentir e agir. Vai ser 15 minutos diário apenas, gente. Olha só que bacana isso. Isso aqui é inovador no mercado. Olha só, você tem 5 minutos de vídeo e 10 minutos de exercício mão na massa. Essas aulas longas de 1 hora, gente, isso aqui é interessante para uma semana como essa. Mas você fazer um curso todo dia desse jeito, a sua tendência de procrastinar é muito grande. A minha é também. Concorda? Quem dá conta de assistir 1 hora de aula todos os dias? Se você fosse um adolescente que vive para isso, tudo bem. Mas se é mãe, se é pai, você tem um conceito aqui de vida. Então, a proposta aqui é você, durante 15 minutos, todos os dias, né? 5 minutos, assistir o vídeo, que pode ser do seu celular, tá? Eu já tenho gente aqui fazendo isso quando vai dirigindo ali para o trabalho, não é? Então, ou tá ali no metrô, tá no ônibus, ele está fazendo. E o material em PDF com ação diária que gera confiança e capacidade para se organizar. Lembra que você precisa vencer as suas inseguranças. E esse material em PDF, ele vai te ajudar. Além dos vídeos, esses exercícios vão te ajudar. E o importante aqui é que esses 9 módulos do curso, então você 9 módulos do curso, que correspondem a 9 semanas, e eles irão ajudá-los a, lá, 60 dias, 63 dias. Eles vão gerar, na sua profissão, na sua carreira, acessar seus talentos e usar a sua energia de trabalho para se destacar profissionalmente. Nas suas relações, aprender sobre os diferentes perfis de pessoas para não andar em círculo nas suas relações. Você vai aprender a lidar, tanto com a pessoa que você ama, quanto com as pessoas no trabalho, ou quanto com as pessoas que você lidera. E projetos. Aprender ali os 5 Cs de maneira bem profunda para ganhar orientação e confiança para tirar o seu projeto do papel. Deixa eu dizer uma coisa para você.
chega, não é? Da gente poder ouvir um vídeo e não colocar na prática. Esse é o grande desafio das pessoas. Aqui, a minha proposta para você é te acompanhar durante 15 dias e durante 60 dias, 15 minutos por dia. Aí você pergunta assim, Eduardo, mas quanto é isso? Eu vou dizer para você uma coisa, quanto que eu deveria cobrar por isso, tá? Esse programa online, onde você vai ter todos os dias conteúdo para você poder mudar a sua maneira de pensar, sentir e agir, é importantíssimo só lembrar de uma coisa, o que faz você andar em círculos muitas vezes não é saber, não saber o que fazer, é saber o que fazer, mas não dar conta porque o seu vilão emocional está detonando você. Então ele é um processo de reprogramação, de crença, de maneira de pensar, de maneira de sentir, para que assim você possa mudar a sua maneira de agir. E aí, nesse sentido aqui, você, além dos vídeos, conforme eu falei, vai ter o material de PDF. Então, Eduardo, quanto eu deveria cobrar? O valor desse curso são 12 parcelas de R$ 88,66. Nós estamos, então, em 2023, fazendo esse formato de 60 dias, 15 minutos. Por quê? Porque antes as aulas compridas, as pessoas estavam desistindo no meio do caminho. E eu estou percebendo que as pessoas que fazem o método dos 15 minutos estão tendo sucesso. Então, para isso, nós estamos fazendo o seguinte, saindo aqui desse valor e lançando esse lote promocional em 12 parcelas de R$ 49,89. Ou seja, gente, você vai ter um acompanhamento todos os dias, durante 60 dias. Você pode revisitar esse curso durante um ano de novo, porque imagina, te acompanha em 60 dias. Aí você vai lá e começa o projeto. Depois, daqui 3 meses, você vai e faz assim, caramba, estou tropeçando de novo. Você tem ali mais um tempo para poder visitar e ser acompanhado novamente. Isso é bom demais. Imagina, você está com R$ 50 por mês, você está gastando com comida, às vezes, num lanche que não está nem saudável para você e você vai poder aqui investir muito na sua vida pessoal. E além disso, gente, se você for pensar, essas 12 parcelas de R$ 49,89, gente, é menos que um cafezinho por dia. Pensa, quando que você vai achar um café de R$ 1,66? Esses dias eu fui aí para um restaurante, me cobraram R$ 6, R$ 7 um café. Então, isso aqui é uma oportunidade que você não pode perder. E ainda eu vou dizer para você, todas as pessoas que fecharem hoje, tá? Até 11h59, isso não tem mais. E você vai ter acesso a essa Masterclass, os 7 passos para criar metas realizáveis e bem-sucedidas. Preste bem atenção. Hoje eu te passei 5, mas nesse curso aqui, tá? Que ele é pago, e eu vou dar ele como bônus para você se você comprar hoje até 11h59, tá? Você vai ter acesso a esse curso aqui para criar essas metas realizáveis e bem-sucedidas. Então, ou seja, você está levando 2 produtos por um preço de 1. Não é? Isso aqui é uma oportunidade que você não pode perder hoje. E além disso, pessoal, um ponto importante aqui para você poder pensar, tá? Olha só o que você está levando. Se você fosse levar tudo isso daqui, ia ser R$ 1.056 e você está fazendo isso por 12 de R$ 49,89. Então, você está pagando metade do preço, né? Porque o programa online era 12 de 88, então isso dá 900 e pouquinho, né? Mais a Masterclass aqui, que é uma aula, onde está pagando R$ 99 nela, computando tudo isso, daria isso daí. E você tem a oportunidade de levar isso aí hoje, tudo isso, por apenas 12 parcelas aí de R$ 49,89. Por que a gente quis oferecer essa possibilidade de dividir? Porque é importante, talvez a pessoa quando está em círculo, ela está passando ali por algum tipo de dificuldade, onde ela precisa fazer algo que
a gente precisa fazer. Olha só o que diz o Rodrigo. Bem mais em conta que vários cursos que comprei e acabei engavetando. Hoje, realmente, até mesmo pelos motivos que aprendi a identificar nesses 3 dias, estou completamente sem recursos, né? Então, aqui, o que a gente faz é o seguinte, Rodrigo, é um ponto aqui, pensa, tá? Só analisa, só analisa. Será que você não está gastando esses R$ 50 por mês em outras coisas, né? Então, aí é um ponto para você pensar, tá? Então, observa aqui, pessoal, e você precisa pensar também no retorno que isso vai te dar. Não é um gasto, é um retorno. Lembra lá? Quando eu falei da história da Glória, ela criou aqui uma empresa de cestas de café da manhã e também além da cesta de café da manhã, vários tipos de box aqui. Ela fez o investimento e aquilo retornou para ela, né? Lembra do Igor? Fez lá, descobriu os talentos dele e aí aquilo ajudou para ele aumentar a hora da consultoria. Então, não pense que você está gastando. Pense assim, opa, eu estou fazendo um investimento e eu vou colher isso lá na frente, tá? Então, pense com o retorno que você vai ter e não que você está aqui mais gastando, né? Você agora que entendeu como esse programa funciona, como esse convite que eu estou fazendo para você funciona, é aquilo que eu disse, você pode pegar esse conhecimento e aplicar sozinho? Claro que pode. Mas por que é necessário um acompanhamento de um especialista? Um especialista pode fornecer orientação e informação precisa para você, ajudando você a evitar erros ou mal-entendidos que podem interromper o seu progresso. O especialista também pode te ajudar a identificar e abordar os desafios ou obstáculos específicos que estão impedindo seu crescimento, ajudando que os seus esforços sejam focados e eficazes. Então, o especialista vai te ajudar a dar foco. Ter um especialista a bordo, gente, faz com que você evite de andar em círculos e faça um uso mais eficiente do seu tempo, do seu recurso e dos seus talentos. Quero dizer uma coisa para você. Adiar a compra de um plano de suporte como esse pode trazer consequências bem negativas na sua vida. Te manter na estagnação em seu desenvolvimento pessoal, profissional, oportunidades perdidas de aprendizado e falta de realização na sua vida, porque você já está sofrendo isso hoje. Então, é importantíssimo você aproveitar as oportunidades de crescimento e buscar ativamente novas experiências e oportunidades de aprendizado. O diferencial de um programa de suporte como esse, preste bem atenção. O que eu estou oferecendo para você? Um suporte todos os dias. O que vai ajudar você é a constância. Uma estrutura de constância como essa te ajuda a priorizar e ficar atento às suas responsabilidades. Para que você aborde todas as responsabilidades o quanto antes, para se manter no caminho certo, evitando ficar para trás. Pois essa, gente, é uma das grandes razões que fazem as pessoas andar em círculos. Adiar essa decisão pode tornar seu processo bem mais difícil e complexo de ser concluído com o passar do tempo. E vai manter você nos círculos. Observar, olha só que importante isso, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Observe o crescimento que você teve em breve período de 3 dias. Você caminhou comigo 3 dias. Observe os crescimentos que você teve. Imagina agora se você tiver uma jornada de 60 dias. Se em 3 dias você teve um conteúdo e suporte valioso para dar uma guinada na sua vida, imagina você tendo clareza na sua jornada de 60 dias. Vai ser um exercício muito mais poderoso, porque vai ajudar você a vislumbrar o potencial de crescimento, seu potencial de crescimento por mais tempo. E aqui um grande ponto é: você não pode andar sozinho, e andar sozinho faz com que você, às vezes, desconsidere as suas habilidades. Então, eu estou oferecendo para você aqui agora um suporte durante 60 dias. Você precisa de um intensivo.
É aquilo que a gente falou, né, gente? A gente fala, às vezes a pessoa está ali num círculo que ela precisa entrar no UTI. O intensivo, a UTI é o intensivo. E não andar sozinho pode ser valioso por vários motivos. Em primeiro lugar, você vai ter um sistema de apoio para te oferecer encorajamento e motivação, para te ajudar a superar os obstáculos. Quando o indivíduo tem apoio de outros, é menos provável que você desista, né? Olha só o que a Camila está dizendo. Eu estou dentro, o Ivan disse eu estou dentro. Por quê? Porque já tem tempo que estou procurando um mentor e um especialista. Chega de adiar o que eu quero alcançar e não tenho forças. Isso mesmo. E isso, além do que a Camila e o Ivan está dizendo aqui, ó, ter alguém experiente fornece para você uma perspectiva valiosa, te ajudando a processar seus pensamentos e emoções. Gente, ter alguém que caminha com você neutraliza o seu gigante emocional, que está sendo responsável por te manter em círculos. E isso é muito útil quando você for tomar suas decisões importantes no dia a dia. Acho que os maiores pontos de transformação foram, primeiro, na minha segurança para com os meus projetos futuros, na minha área profissional, na minha área pessoal. Então, hoje eu tenho bem mais segurança, saber o que eu sou capaz e tenho uma determinação diferente, uma segurança realmente diferente para lidar com os meus projetos, com os meus planos e estou indo bem mais rápido e com mais segurança. Acho que a palavra principal para mim é segurança. Conta pra gente aqui quais foram os seus maiores pontos de transformação ao fazer esse curso. Então, Eduardo, foram 2 especificamente, certo? Primeiro, eu consegui utilizar mais esse talento que eu descobri no meu trabalho. Isso foi um diferencial muito grande na minha área, sendo bem sincero. E o segundo também foi como um guia para os meus esforços. Então, por exemplo, ainda mais eu que sou novo, eu nunca sabia onde eu tinha que me esforçar, como que eu tinha que me esforçar. Então, principalmente depois da internet, é muita coisa para se estudar e é uma bomba de informações. Então, depois do curso, eu consegui saber onde seria mais fácil para mim ter resultado. Então, se eu seguir o tipo de estudo que é do meu talento, que é natural meu, eu consigo ter resultado. Então, de lá para cá, eu consegui saber mais onde focar, sabe? Então, antes do curso eu tinha acabado de montar minha empresa, né? E um pouco antes eu ainda tinha um pouco daquele quesito como captar clientes e tudo mais. Então, quando eu consegui descobrir meu talento, eu trouxe isso para o meu discurso de vendas, para o meu pitch de vendas. Então, eu consegui mais clientes e conseguindo mais clientes também, além, claro, de dar um resultado melhor, eu consegui aumentar o valor da minha hora. Então, eu consegui aumentar algo em torno de 500% do valor da minha hora. Algo em torno disso. Excelente! Ótimo, tá bom. Perfeito. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte, ter um mentor, alguém que pega na sua mão e te ajuda com a experiência e o conhecimento para atingir os seus objetivos, isso faz com que você tenha mais rapidez e eficiência. Caminhar sozinho pode ser bem perigoso e difícil. Caminhar com alguém pode proporcionar segurança e proteção. Resumindo, caminhar acompanhado pode trazer benefícios emocionais, mentais, físicos, permitindo que você alcance seus objetivos com mais facilidade e eficiência. Eu vou dizer uma coisa para você. Quer ir rápido? Vai sozinho. Mas quer ir longe? Vá acompanhado. E eu estou oferecendo para você a possibilidade de você ir acompanhado durante 60 dias. Com acesso a essa plataforma durante 1 ano para você poder visitar. Bom, olha só. Alguns estão perguntando aqui, Eduardo, pode ser um boleto à vista para pagamento amanhã? Pode sim. Eu vou mandar o link agora, então, para que vocês tenham aqui conhecimento, tá? E se você clicar, você tem as 3 possibilidades. Cartão de crédito, Pix, aí você pode arrastar para ver mais e o boleto vai estar bem aqui, tá? Ok, pessoal. Então, quero despedir de vocês, a todos aí que fizeram, né, a sua inscrição. Eu quero dizer para você que é muito bom ter você aqui junto com a gente, tá? Desafio de 60 dias, 15 minutos por dia. Gente, você vai perceber como isso vai transformar você. Não perde essa oportunidade.